Está se aproximando o segundo turno para as eleições à Prefeitura de Manaus. Acontece nesse domingo, dia 27 de outubro, e saiu mais uma pesquisa com a intenção de votos para esse pleito. E a pergunta é, claro que a gente vai trazer a visão aqui do nosso analista político, Davidson Cavalcante. E eu tenho duas perguntas para você, Davidson, na realidade. O resultado dessa pesquisa, o que ela está refletindo, como que ela está refletindo, né, a opinião dos nossos eleitores nesse momento, o que eles querem para Manaus. E a outra pergunta é que como essa pesquisa pode influenciar nos eleitores que ainda se encontram indecisos até esse momento. Não, toda pesquisa, Laiana, ela tem a sua influência. Ela é uma fotografia do momento, né? Boa tarde para quem acompanha a gente em casa, nas redes sociais. Então, toda pesquisa ela tem o seu retrato momentâneo. Ela não é um elemento que vai decidir a eleição no próximo domingo. Mas é evidente que as pesquisas trazem algumas situações que podem aí influenciar determinados candidatos, podem influenciar determinadas decisões dos eleitores e principalmente mostrar que esse cenário ele pode se modificar ou não, a depender de alguns fatos que possam ocorrer. Tem debates, tem propaganda eleitoral, tem uma série de outros fatores que podem aí, junto com as pesquisas, ser captado. Então a pesquisa do Instituto Eficaz, lá do meu amigo Érico, lá, né, a gente sabe muito bem que todos os institutos de pesquisa, a gente tem algumas situações. A gente falou aqui da pesquisa Projeta, já falamos também da Pontual aqui, já trouxemos vários institutos aqui para fazer baliza de pesquisas. Quando eu critico algumas situações de pesquisas, não é levando em consideração o que elas fazem. As pesquisas hoje estão sendo muitas vezes bombardeadas devido às situações que muitas vezes elas não conseguem captar. É o caso, por exemplo, do eleitor indeciso, ó. Você tem aqui um número de eleitores brancos e nulos e um eleitor que ainda não decidiu em quem votar, que é o eleitor silencioso. Sim. Esse eleitor ele apareceu ali no primeiro turno e foi trivial para que o Alberto Neto chegasse ao segundo turno das eleições municipais. Então você tem, por exemplo, aqui o Davi Almeida com 47,3% das intenções de voto e você tem Alberto Neto com 41%. Veja, a vantagem do prefeito é de quase 7% em comparação ao deputado federal do PL. Mas você percebe que é uma disputa realmente bem acirrada. É uma disputa onde você vê aí que o prefeito cresce em alguns eleitorados onde o Alberto Neto não conseguiu ainda crescer. Mesmo tendo o páreo praticamente próximo, a diferença para o prefeito é mais confortável, porque o prefeito cresceu principalmente em alguns segmentos. Então vamos mostrar uma outra tela aqui para a gente observar, para a gente verificar o crescimento que o Davi Almeida teve com relação... Olha aqui, ó, isso aqui é uma tela importante. Você tem, por exemplo, o crescimento do prefeito em segmentos considerados mais populares. Sim. E onde o Alberto Neto estagnou. Agora tem uma outra tela aí que fala um gráficozinho para você verificar o crescimento do prefeito de Manaus com relação à pesquisa feita em 10 a 12 de outubro, no feriado. Sim. E essa pesquisa feita agora no fim de semana. Olha como acontece, ó. O prefeito cresce e o Alberto Neto cai. Vou dizer para vocês o que aconteceu aqui, tá bom? O Davi Almeida recebeu o apoio das igrejas de quinta para sexta-feira. Um apoio que tem aí 30% a 40% de um eleitorado daqui da capital. É um voto que ele é muito direcionado. Já falei isso aqui várias vezes aqui em comentário político. Esse voto ele é casado, geralmente ele é um voto onde existe um direcionamento e esse eleitor acaba votando muito também de acordo com esse direcionamento dos seus líderes, principalmente das suas lideranças maiores. Então, quando o Davi recebe publicamente o apoio das igrejas evangélicas, isso se reflete aqui. Outro ponto também, os candidatos muitas vezes procuram se distanciar, até porque são candidatos mais alinhados à direita, eles procuram muitas vezes se distanciar do eleitor mais progressista. Mas vamos lembrar que Marcelo Ramos teve quase 7% das intenções de voto. E grande parte desses eleitores, que são muito mais progressistas e menos conservadores, tendem a votar num candidato moderado. E quem que eles consideram moderado entre os dois? Davi Almeida. Por isso, o prefeito de Manaus também cresce nesse cenário. Alberto Neto, você percebe que até então o eleitor mais conservador estava com ele. Agora, com o apoio oficial das igrejas evangélicas, em maioria ao prefeito, o prefeito dá um salto. Nós estamos há 6 dias mais exatos,
do segundo turno, perdão, das eleições municipais. Isso aqui pode ser decisivo, já que essa semana você tem debate e tem a propaganda eleitoral até quinta-feira, que é o prazo final que o TRE e o Tribunal Superior Eleitoral dá para as campanhas. Logo, Davi Almeida, nesse cenário atual, tem vantagem sobre o capitão Alberto Neto, Laiana. E mais informação a respeito da política você acompanha às 5h30 no Tá Na Hora com o professor Davidson Cavalcante. Muito obrigado pela sua participação. Laiana. Até amanhã. Walter Frota.